Ei, boa noite! Você é aquilo que você pensa que é. Como você pensa na sua alma, assim você é. Está escrito em Provérbios e hoje eu vou falar sobre isso com vocês, sobre a nossa mentalidade, aonde levou a gente e para até onde pode levar, né? Talvez você quer atingir outros níveis, você quer subir para outros níveis na sua vida e a tua mente te bloqueia. Você entra em uma autossabotagem e fica sempre como na rodinha de hamster, não é verdade? Eu tô aqui live com vocês no Instagram e no Facebook e eu vou acompanhar vocês hoje nessa aula, que vai ser uma aula completa. Tá aqui tudo preparado, ó, para eu compartilhar com vocês sobre esse assunto que praticamente todos os mentores de qualquer área falam sobre isso. Por quê? Porque eles já entenderam que esse é o segredo para o crescimento, que é esse o segredo para que você alcance aquilo que você quer. Enfim, nós vamos hoje falar sobre... Vou até pegar aqui a minha colinha que eu vou compartilhar com vocês sobre a renovação da mente, a base da fé cristã. Aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que está escrito para você que é cristão, né, Márcia? Né, mãe? Ó, minha mãe chegou. Entre aqui agora nessa live, compartilha com outras pessoas, porque hoje eu vou falar com você que tem a sua mente bloqueada, que está nesse ciclo de autossabotagem, que quer destravar altos níveis, mas continua sempre bloqueado. Por quê? Eu passei por isso e eu descobri técnicas avançadas de PNL, de reprogramação mental, e uso isso com a palavra de Deus para reprogramar a minha mente todos os dias. E, ó, quem me viu, quem me vê, né? Vou botar aqui um pouquinho mais perto. Quem me viu, quem me vê. Antigamente, como eu era bloqueada, eu não conseguia falar na frente das câmeras. Abrir uma live aqui sozinha era a coisa mais difícil. Minha mãe tá aí pra contar. Eu tremia nas bases. Eu não sei você, se você é solta e despojada na frente das câmeras, ou o medo, né, do julgamento, perfeccionismo, de tantas milhares de coisas que eu me destravei. E vou te falar, ainda tem muito pra destravar, viu? Esse é um caminho que a gente precisa entender como encontrar o momento certo de destravar. Aquele momento que você passa por um bloqueio, você fala, peraí, eu acho que isso daqui é um bloqueio. E aí você trabalha. Eu vou mostrar aqui hoje pra vocês bastante informação preciosa pra você que tem empresa. Porque assim, empresa, quem trabalha, né, quem é autônomo, a empresa é você. Se você não estiver bem, ninguém vai... O seu negócio não vai bem. Se você não estiver com a mente próspera, o seu negócio não vai prosperar. Não adianta. Você não vai dar certo se a sua mente não estiver no lugar certo, da maneira certa, pensando com prosperidade. Então vamos lá. Oi, pessoal. Vai entrando aí. Eu estou comentando aqui sobre a reprogramação mental. Para você que empreende, para você que está travado, eu vou falar para você e apresentar aqui para você essa renovação da mente, que está lá escrito em Romanos 12, fala como você... deixa eu ler aqui, porque sabe como que é, né? Versículos é preciso a gente ler para não esquecer. Versículo 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformeis a sua mente pela renovação da mente. Você se transforma quando você renova a sua mente. E Deus deixou a Bíblia como o guia completo para a sua vida. O guia completo, todos esses gurus que estão por aí falando um monte de coisas, tudo isso já está escrito na Bíblia há milhares de anos. Está tudo escrito lá e eu vou mostrar para vocês. E o meu perfil agora vai ser especificamente voltado para mostrar para vocês, para ensinar vocês sobre as coisas que eu aprendi quando eu estudei sobre neurociência, quando eu estudei sobre física quântica, quando eu estudei PNL, e tudo isso se encontra na palavra de Deus.
E por que eu tô falando isso pra você? Porque eu sou cristã e eu quero dar nome, como que fala? Os nomes aos bois. Fala aqui pra mim, escreve aqui pra mim, como é que é aquele ditado que fala, eu gosto de dar nome, eu gosto de falar quem é que realmente criou isso. As pessoas podem ter descoberto que já existia, mas quem criou foi Deus. E as pessoas na ciência estudam e mostram que realmente funciona essas técnicas. E já estavam escritos lá na palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a renovação da mente pela luz da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o pensamento positivo, né, que a fé nos traz quando a gente anda numa vida de fé. Esse pensamento, qual que é, o que acontece na nossa vida quando a gente pensa positivo, quando a gente pensa com a fé. Nós vamos falar sobre o poder da palavra, como o poder da palavra é importante para o nosso crescimento. E nós vamos falar também sobre como vencer a ansiedade. Nós vamos vencer a ansiedade com a fé. Segura essa que nós vamos começar. Boa noite, Pia. Amém, Pia. É isso, hoje a gente vai falar algo muito, muito importante. Mas antes da gente começar no assunto, eu queria contar para vocês um pouco da minha história. A história que me fez vir aqui hoje conversar com vocês e criar esses encontros que nós vamos ter. Nós vamos ter 4 encontros toda terça-feira nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, né, Ana Paula? Que a gente se encontra aqui para falar sobre esse assunto. E eu gosto quando vocês interagem comigo. Eu não quero estar aqui no monólogo, eu quero que você escreve aqui embaixo o que você acha que tá te travando. Você acha que Adoro seus contos. Obrigada, Karina. O que você tá achando que tá te travando? Será que é o perfeccionismo? Será que é uma autossabotagem? Será que é um pensamento que alguém te falou? Você consegue entender que alguém em algum momento da sua vida te travou? Então vamos lá, nós vamos falar sobre como que foi, como que toda a programação acontece no nosso cérebro. Eu vou explicar um pouco de neurociência, eu vou tentar fazer o mais simples possível para que todos entendam, mas isso daqui é importantíssimo que vocês entendam. Então eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Deca Miranda, eu sou reprogramadora mental e eu falo aqui nesse perfil sobre a renovação da mente à palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. E eu guio empreendedoras nessa jornada de sair da trava mental, do bloqueio que tá bloqueando ela de crescer, para uma reprogramação da sua mente, instalar uma mentalidade próspera e fazer que o seu negócio voe, transborde. É isso, né? A Ana Paula tá falando aqui que é o perfeccionismo e a procrastinação. Essa pega, né? Né, Ana Paula? Procrastinação não é só você. Não é só você. Quantos milhares de pessoas procrastinam? É normal, é natural do ser humano procrastinar. A gente sempre deixa uma coisa para amanhã. O problema é o que é que você está deixando para amanhã. São coisas importantes? São coisas que você deveria estar fazendo e você deixa para amanhã e amanhã de novo para amanhã e é sempre um amanhã na sua vida? Então vamos lá. A Fernanda falou que também é procrastinação. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou contar um pouco da minha história porque eu estava vivendo uma vida em que eu não estava bem comigo mesma. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Sabe aquela pessoa assim que não consegue nem olhar nos olhos da outra pessoa de tanta baixa autoestima? Quando vai falar, gagueja, vai gravar um vídeo, bloqueia, blackout total. Eram tantos e tantas diferentes travas na minha mente que eu não conseguia, eu estava completamente bloqueada. E aí em 2018 eu comecei nessa minha trajetória de desbloqueio. Quando eu comecei a fazer coaching, eu comecei a estudar sobre neurociência, eu comecei a entender que existe tantas coisas. Eu sempre fui uma curiosa da mente, sabe? É uma coisa assim que a gente entende que é um mistério.
Pra mim é como se fosse assim, ai, um mistério a ser desvendado. Eu quero saber tudo, eu quero entender tudo sobre isso. E aí eu comecei nessa trajetória, nessa jornada de descoberta de mim, quem sou eu, né? E quando me fizeram a pergunta primeiro, o que você quer na vida? O que você sonha? Quem você é? E eu fiquei totalmente bloqueada. Eu falei, que? Eu não sei quem eu sou. Quem que é a Débora? E fiquei assim, boa pergunta. O que você quer? Quais são os seus sonhos? Eu não conseguia sonhar. Você é uma pessoa assim? Que não consegue ter sonhos, criatividade para ter, imaginar você numa vida melhor do que você tá? Num estado melhor do que você deseja estar, né? Eu não conseguia. Olha lá, eu conheço. Eu só de olhar pra câmera já me trava pra fazer um vídeo. É desse jeito, Ana Paula. Quando eu fui fazer o meu TCC da faculdade, que eu formei em administração, e eu precisava fazer o vídeo pra mandar, né? E eu abri a câmera e eu travava toda vez. Eu falava, eu travava. Eu fiquei uns 3 dias tentando gravar esses vídeos. No final saiu uma porcaria. Eu tive que cortar o vídeo vários pedacinhos porque eu bloqueava o tempo inteiro. Consegui, terminei, passei, mas aquele bloqueio nunca saiu de dentro de mim. Não saía, até que eu comecei nessa jornada, né? E aí, depois de ter me desbloqueado, eu tive que começar o processo de treinamento, porque pode ser que você trava porque você não treina, ou pode ser que aconteceu um bloqueio. Mas e aí, depois que eu desbloqueei, eu comecei a treinar. Ouvir a minha voz era horrível. Eu não gostava da minha própria voz. Eu não gostava de me ver na câmera. E aí entrava, né, o perfeccionismo. Eu queria que tivesse tudo perfeito. Aí entrava o medo do julgamento. O que os outros vão falar sobre mim, né? E aí tinha várias outras travas. Também sou assim. Ainda não consegui fazer um exemplo de stories de fala no meu Instagram, tá vendo, Karina? É difícil, você não é a única. Assim como eu, você, tem muitas outras pessoas que têm esse tipo de trava, esse tipo de bloqueio. Eu acho porque eu não treino. Ana Paula, tenta fazer. Se você conseguir fazer uma vez, manda lá no grupo pra gente, no privado, talvez no grupo você se sinta mais à vontade de mandar. Mas vamos lá. O poder da palavra de Deus na renovação da mente. Quando eu comecei essa trajetória de renovar minha mente, eu pensei, eu não quero ser influenciada por coisas que esse mundo transmite. Um dos coaches que eu acompanhava, eu percebi que ele usava palavras e termos e jeitos de ensinar que não condizia com a minha fé cristã. Por quê? Porque ele falava que é tudo na força do esforço. É tudo na sua força que você vai conseguir. Só que nós que somos cristãs, que temos a fé, nós sabemos que Deus anda conosco. Nós sabemos que Deus abre as portas. Nós sabemos que quando oramos, Deus faz acontecer. E que nem tudo precisa ser a base de dor, de esforço, de luta. Porque nós somos mais que vencedores. Porque nós somos filhas de Deus, nós somos herdeiras de Cristo. Então ele já preparou, ele tem planos para nós. Lá em Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos para nossa vida. E os planos dele, os caminhos dele são muito melhores que os nossos, certo? Então não adianta você fazer, eu vou arregaçar a manga, eu vou fazer tudo e vai acontecer. Se você não estiver debaixo a bênção de Deus. Se você não estiver debaixo de da luz, né? Da onde Deus quer que você vá. Eu falo isso de experiência própria, por quê? Não sei se vocês viram o meu post, que é o primeiro post que eu deixei salvo lá no meu Instagram, que é sobre o meu chamado. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Oi, Indy! Gente, compartilha essa live aqui, porque eu tenho uma coisa assim, ó,
top para falar para vocês e dicas. Fica até o final porque eu vou dar uma dica preciosa para começar já essa renovação da sua mente. Continua aqui comigo que eu tenho vários versículos e dicas para dar para vocês até o final dessa live. Continua aí. Boa noite. Olha aqui o pessoal entrando. O que acontece? Quando eu comecei essa renovação da minha mente e que eu entendi, né, lá no meu chamado, o Marcos Freire falou para mim que eu estava trabalhando, que não adianta trabalhar se eu não estiver cheia do Espírito Santo. E eu comecei a realizar, nossa, realmente é como se eu estivesse trabalhando contra a mim mesma, contra aquilo que o meu subconsciente, contra o que Deus queria para minha vida. Porque quando que a gente percebe assim? Quando a gente faz e não tem resultado. Continua fazendo, não tem resultado. Você tá nadando contra a corrente. E aí você percebe, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu percebi que o Marcos Freire tinha falado pra mim era verdade. Que eu estava lá no estoicismo, como diz outros coaches que eu seguia na época, que é tudo à base do esforço humano. Mas eu sou cristã e eu creio que Deus tem uns planos maiores para mim, que Ele me guia nesse caminho. Eu não tomava decisões baseadas na minha fé, eu tomava decisões baseadas na minha vontade, nas minhas emoções. Eu quero que aconteça e eu vou. E eu nunca parava para primeiro orar, entregar nas mãos do Senhor. Eu nunca parava para analisar se o que eu estava fazendo era da vontade de Deus. Se com quem eu estava era da vontade de Deus que eu estivesse. Então eu me meti com pessoas erradas, fazendo o trabalho errado, anos e anos nadando contra a corrente e as coisas não saíam do lugar. E aí eu comecei a entender que não era esses os planos de Deus para minha vida. E eu fui mas eu precisava passar por todo esse processo para que eu entendesse quem eu sou. E para eu começasse nessa jornada de reprogramação da minha mente, conseguia hoje sonhar com coisas maiores para minha vida. Às vezes você tá aí que não consegue ter sonhos para sua vida, não consegue criar ideias de quem é você do futuro. Eu postei um vídeo também aí no meu perfil sobre uma carta para mim, para o meu eu do futuro. Que responsabilidade é essa, né? Postar publicamente algo que assim, que é a minha fé, é aquilo que eu quero, que eu creio e que eu entrego nas mãos do Senhor e eu trabalho para que isso aconteça, mas tudo debaixo da oração, debaixo da bênção de Deus. Então vamos lá, sobre cultivar os pensamentos edificantes. Nessa época, quando eu estava, né, nessa roda de hamster, eu tinha pensamentos sobre mim mesma, ou seja, diálogos internos que aconteciam, que eu nem percebia, mas eram diálogos destruidores. Que eu achava que eu era péssima nas coisas, tudo em mim era horrível, tudo que eu fazia não dá certo. E eu proclamava essas palavras, eu usava dessas palavras no meu dia a dia. Coisas como, até para os meus filhos, coisas que eu não quero, hoje não quero nem falar, porque é tão feio você proclamar palavras assim de negatividade na sua vida, porque tudo que sai da sua boca volta. Mas você fala, nós falamos aquilo que o coração está cheio, certo? Nós falamos aquilo que passa na nossa mente, porque é como nós pensamos, nós sentimos e nós fazemos. E como fazemos, temos os resultados, certo? Então, às vezes, o resultado seu não é positivo, porque o que você está pensando não é positivo. Você já parou para pensar? O que é que está passando dentro da sua mente? Às vezes, essa voz interna é uma voz muito audível e laut und deutlich, como que fala isso em português? É muito
ele consegue discernir, você consegue ouvir e entender o que você está falando. Boa noite, Paty, tudo bem? Mas tem vezes que você tem um pensamento que é lapsos de segundo que você nem percebe. E era isso que acontecia comigo. Às vezes tinha esse pensamento, esse pensamento autodestrutivo que eu nem percebia. Ou às vezes eu até falava e eu só conseguia perceber na hora que eu estava falando, e quando alguém me falava, não, mas não seja assim tão negativa, mas não, por que você tá falando tão ruim assim de você mesma? Eu era o carrasco. Você já imaginou ir para um trabalho onde você chega lá e o chefe é um carrasco? O chefe é aquele, nossa senhora, você não quer nem ir pro trabalho porque você sabe que vai ter que chegar lá, vai ter que encarar aquele chefe que só te reprime, que só tudo que você faz tá ruim, que só reclama com você o tempo inteiro, só te cobra o tempo inteiro. E aí você começa a perceber que você é o carrasco da sua vida. Você começa a perceber que você é o seu próprio chefe carrasco. E que você mesma está botando você lá embaixo. E aí pegou, né, gente? Aí pega o negócio, se você tem que ficar com você mesmo 24 horas, como é que vai fazer? Porque a única pessoa que você não tem como você se livrar é de você mesmo. E aí você tá naquele pensamento negativo, naquela diálogo interno que você às vezes bota pra fora. Porque além de ser só aqui, o pior é quando você bota pra fora. Porque tudo que a gente lança pro universo volta pra nós, né? Toda energia, toda palavra proclamada, porque a língua tem poder, né? De vida e de morte. Então você decide. Só que às vezes você tá no automático e você tá fazendo essas coisas sem nem perceber. E aí a sua vida não vai pra frente e você fala, por que que eu não tô conseguindo? Por que que a minha vida não vai pra frente? Analisa isso. Começa a analisar esses pontos. Eu tô atendendo, peguei meu diploma, né, de PNL. Felicíssima depois que Deus me chamou para isso. Eu falei, vou dedicar para o Senhor, eu faço o melhor. E comecei a estudar o PNL, porque foi uma das técnicas que me ajudou a destravar tudo isso. E eu comecei a estudar isso por indicação de outras pessoas e eu amei. E depois que eu entrei na PNL, também já destravei muitas outras coisas. E eu peguei meu diploma e comecei a praticar. Eu tive que fazer com 10 pessoas como prática, né? E durante esse período eu atendi pessoas com depressão, pessoas que foram vítimas de violência psicológica, pessoas com autoestima baixíssima, pessoas que estavam falando tudo isso e elas mesmas não percebiam. E quando a gente começou a conversar e eu fazia perguntas, elas começavam a falar o que estava dentro, o que estava preso, o que elas pensam. Você querendo ou não, no final você fala as coisas que você pensa. Você acaba lançando isso para o mundo. E eu começava a perceber quantas crenças limitantes, quantos bloqueios, quantas travas que estavam paralisando elas. E aí, durante as sessões, a gente faz as técnicas, né? E eu tô impressionada com os resultados. São assim, hoje eu encontrei com uma delas, que ela estava totalmente depressiva, de chorar 3 horas seguidas. Praticamente todos os dias ela chorava. Ela não conseguia enxergar uma saída da situação que ela estava. Você já se encontrou numa situação assim? Onde o desespero é tão grande que você não consegue nem ver a luz no fim do túnel. E aí quando eu fiz a técnica com ela, que ela recuperou a autoestima, recuperou as forças de se sentir amada, de se sentir confiante, de saber que ela consegue, ela destravou de uma maneira tão grande que hoje ela veio aqui. Gente, eu fiquei assim, ó, com sorriso daqui a aqui, de ver uma pessoa tão feliz. E ela só agradecia, e ela toda feliz, e ela passou maquiagem, ela ficou maravilhosa, ela tirou fotos. Eu fiquei assim, gente,
esse tipo de trabalho que eu quero fazer pro resto da vida. Eu tenho certeza que foi para isso que Deus me chamou. E eu quero ajudar milhões de pessoas. Eu não quero ajudar só uma e num 1 a 1, porque vai demorar muito. Eu sei que tem muita gente aí precisando saber e conhecer sobre esse assunto e aprofundar e desbloquear aquilo que tá parado aí dentro para conseguir atingir níveis assim, ó, extraordinários, dos planos que Deus tem para você, que nem você consegue imaginar. Não tem olhos nem ouvidos que ouviram. Nossa, aquilo que Deus tem preparado para você. Boa noite, Catina. Então, e aí o que acontece? Eu tava falando aqui sobre identificar, né? Quando você começa a falar sobre os problemas, você vai identificando quais são essas travas. Eu, como terapeuta, como reprogramadora mental, eu consigo identificar quando eu tô conversando com a pessoa quais são as travas dela. E eu tenho percebido demais a baixa autoestima. E isso foi uma coisa que me pegou pela vida inteira, viu? Eu não vou mentir pra você. Às vezes as pessoas me veem aqui pela internet e acham que a Débora é linda e se acha linda e... Não. Hoje eu sei que eu sempre fui muito bonita. Não vou... Só porque eu não me achava. Nunca me achei, desde a minha juventude. Agora eu ficando velha, né? Começa a se achar, mas... Brincadeira. Quando eu era pequena, jovem, eu era linda demais, mas eu não conseguia me ver assim. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não conseguia me admirar como pessoa e nem me ver bonita, nem de fora nem por dentro, nem assim, admiração na questão de qualidades de que eu posso alcançar, confiante. A palavra certa é confiante. E aí, durante esse processo de renovação da minha mente e de transformação, eu consegui me ver quem eu sou, a pessoa maravilhosa que eu sou, e escutar e até receber elogios, o que antes eu não conseguia. Você também tem dificuldade de receber elogios? Quando alguém fala assim, você é lindo, você é uma boa pessoa, você tem essa e essa qualidade, você tem dificuldade em aceitar? Talvez tenha crenças aí na sua cabeça ou a baixa autoestima que está te bloqueando de viver uma vida extraordinária, uma vida que você consegue se ver, se imaginar, se ver no futuro, os seus sonhos alcançados. Imagina? E isso vem também a fé. A fé entra aqui com toda a força. Porque quando você tem fé em Deus, quando você tem fé e você confia em você, e você sabe que o Espírito Santo de Deus está em você e que todas as coisas você pode alcançar, o que te impede? O que vai te impedir? Então, essa visão, esse movimento de abrir os olhos para as possibilidades infinitas que Deus te deu, por um mundo que você pode desfrutar hoje, não é quando você morrer no céu, não é a vida abundante que Jesus deu pra gente. A vida abundante que Deus deu pra nós é aqui na terra, a gente pode desfrutar hoje. Minha mãe falou, toda vez que alguém fala que você é bonita, você não quê, mãe? Minha mãe tá aqui participando. Ela é uma das pessoas que me ajudou a destravar, porque ela sempre falava que eu era bonita e eu não aceitava, eu não me via. E aí quando mãe fala, né, a gente, toda mãe fala isso. E ela também passou por um processo muito lindo, né, mãe? Tá destravando tudo. A Zete também, né, Zete? Tô levando todo mundo comigo, todo mundo pra renovação da mente, transformação completa, de dentro pra fora. Olha, vamos lá. O que eu queria falar pra vocês é uma coisa um pouco mais técnica agora. Vamos lá pro técnico. Mas eu vou tentar, assim, dar um pouco de simplicidade na neurociência. A nossa mente, ela é dividida em duas partes. O consciente e o inconsciente. O consciente, ela é como a semente. É uma semente, imagina, é uma semente, e o inconsciente é a terra fértil. Ela é terra fértil.
E aí toda semente que você planta na terra fértil, que é o subconsciente, toda semente que você planta em terra fértil cresce, certo? Se você colocar e regar, vai crescer, não tem como. Obrigada, Natália, por ter vindo prestigiar. E aí, você tá plantando ali. E assim, a palavra, né, o que conversa aqui com o subconsciente é o sentimento. Quando você sente, é como regar do subconsciente. Então, você tá plantando quais sementes no seu subconsciente? E sabe como que entra essa semente no seu subconsciente? Pelos canais, vou falar simples, pelos olhos, os ouvidos, né? Todos os nossos canais sensoriais que fazem absorver. O que você tá vendo? O que você tá ouvindo? O que você tá falando? Porque você também ouve o que você fala. Com quem você tá convivendo? Tudo isso vai fazendo você absorver a crença dos outros, as histórias que você vê na internet, nas séries da televisão. E está sendo plantado na mente das pessoas já há muitos e muitos anos coisas para que as pessoas pensem que é normal. É normal ter aquela... Deixa eu ver aqui, a Ana Paula tá falando, eu conheço esses sentimentos, a fé. Eu nos atendimentos aplico a fé em Deus e Ele está sempre presente comigo para me ajudar. Nos tratamentos de alívio de dores emocionais. Olha, as dores emocionais, isso é uma coisa incrível. Vivenciadas lá no passado. Eu já passei por isso, Ana Paula. Eu já estudei, inclusive, sobre isso, até na aromaterapia, quando eu estudei como os óleos e tudo podem ajudar, né? Você também usa óleo, não é, Ana Paula? A transformação é notável no sorriso das clientes. Isso é incrível, né? Ter essa satisfação do cliente. Mas então eu tava falando, né? Sobre o subconsciente e a semente. Subconsciente é tudo que a gente planta, ele vai... Se você plantar uma semente de manga, vai nascer uma manga, certo? Se você planta coisas negativas ou coisas positivas, vai nascer aquilo que você plantou. Então você tá olhando, você tá ouvindo, você tá sentindo todas essas coisas e espera que nasce outro tipo de planta? Você tá plantando, sei lá, morango e espera que nasce uva? Não vai nascer, gente. Não vai dar certo. Então você tem que começar a plantar sementes, que eu amo falar sobre isso, que são palavras da Bíblia, são os versículos da Bíblia, são sementes para o nosso coração. São sementes para que na nossa mente germine coisas que Deus quer para nós, né? Tudo que está na palavra de Deus é os pensamentos de Deus, certo? Porque o que a gente fala é o que a gente pensa. Então, se Deus falou, é os pensamentos de Deus. Então, a gente tem que alinhar os pensamentos de Deus com os nossos pensamentos. É simples assim. Alinhou, ou seja, você vai falar aquilo que está escrito. Todos os dias eu faço afirmações sobre coisas que estão escritas na palavra de Deus. Por exemplo, está escrito que eu sou amada. Está escrito que eu sou abençoada. Está escrito que eu sou herdeira com Cristo. Tá escrito tantas e tantas e tantas promessas que tá escrito na palavra. Você pode escolher as promessas que você quer repetir e você vai repetindo e reprogramando a sua mente todos os dias. Isso é uma das técnicas, a repetição. E aí quando você repete, colocando o sentimento que é a rega lá do nosso subconsciente, é o sentimento que vai regar a terra fértil, vai nascer sem sombra de dúvidas, vai vir. Não tem dúvida sobre isso, né, Jonas? Você concorda comigo, Igor? Que quando você planta no seu subconsciente, não tem jeito, vai nascer aquilo que você plantou. Então vamos escolher hoje plantar coisas positivas? Vamos escolher hoje plantar a palavra de Deus? As sementes da palavra de Deus?
Ó, em Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa na sua alma, e alma na Bíblia você pode ver que quase toda parte, alma e mente é a mesma coisa. Tudo que você pensa na sua mente, no caso no seu subconsciente, assim você é. Como que você pensa que você é no seu subconsciente? Se você pensa que você consegue alguma coisa, você está certo. Você vai conseguir. Se você pensa que você não consegue alguma coisa, você também está certo. Você não vai conseguir. Porque tudo depende de como você pensa. Assim como você pensa, você age. Assim como você determina, assim é. Mas tudo vem de como está no seu subconsciente. E você decide o que você quer plantar. Você decide o que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você vai plantar na sua terra fértil. Né, Ana Paula? Você vai decidir hoje como plantar. Eu tô com a minha colinha aqui, gente. Deixa eu passar pro próximo, porque eu não quero deixar de falar nada que eu planejei aqui pra vocês. Então, a gente já entendeu que a língua tem poder. Poder pra morte e pra vida. Se você fala coisas, você fica reclamando, você tá clamando 2 vezes coisas negativas pra sua vida. É pior do que clamar, né? Você reclama 2 vezes. Vai vir 2 vezes pior pra você. Deus me livre disso, eu não quero isso não. Ai, gente, teve um dia que eu tava num restaurante, a gente tava todo mundo lá assim, de boa, e é numa viagem que a gente fez. E aí tinha uma pessoa na mesa que reclamava disso, reclamava daquilo outro, reclamava nada tava bom, o serviço não era bom, o hotel não era bom, a viagem não tava boa. E a gente, sabe quando você fica do lado de uma pessoa negativa? Já passou isso com você? Que você começa a ficar nervosa, dá uma giriza, você quer sair dali, e a pessoa vai reclamando, e você, ai meu Deus, passa pra gente, vem aquele peso da energia da pessoa, né? Quando você chega no lugar, você sente a energia do local? Conta pra mim aqui. Escreve aqui pra mim se você é esse tipo de pessoa. Que toda vez que eu chego num local que a pessoa é pesada, de reclamação, de negatividade, eu sinto e eu... Tem vez... Já aconteceu, gente. Sério. Isso aqui eu não vou mentir pra você, não. Aconteceu de eu chegar num lugar e me dar uma dor de cabeça tão grande, que me paralisou. Eu fiquei paralisada, eu não conseguia mexer, eu não conseguia abrir a boca de tanta dor que eu tinha aqui, ó. Eu sou super sensível assim. E eu fiquei tão paralisada com essa dor de cabeça que enquanto eu não vomitei, eu não consegui sair da casa da pessoa. Eu não consegui levantar do sofá. Eu levantei pra vomitar. E aí eu vomitei tudo. E aí eu consegui. Foi como saiu tirou com a mão, assim. Eu tenho essa sensibilidade de entender a energia na casa das pessoas. Eu tenho essa sensibilidade de sentir quando eu tô perto de alguém. Porque a energia é a nossa alma, né? Que tem 7 metros em torno de nós. Então, se você tá perto de alguém, sua energia dela tá conectada. Eu vou falar sobre energia na próxima aula. Na terceira aula. Hoje nós estamos falando sobre a reprogramação. Eu ensinei aqui para vocês sobre a terra fértil, a semente na terra fértil, que é o consciente no subconsciente. Você vai plantando, que você planta aquilo que você vê, que você escuta e aquilo que você fala. Então, hoje tá sendo uma aula aqui, ó. Estamos já 40 minutos aqui falando coisas muito importantes para que você crie essa consciência e bloqueie coisas que tá te levando pro negativo. Não fique perto de pessoas... Opa, quase que eu derrubei a água aqui. Vamos até fazer um brinde aqui pra nós, né, gente? Brinde a nossa vida próspera e desbloqueada, com mente nova. A Camila tá contando aqui, Gui. Já teve um cliente que depois que ela foi embora, ela teve que vomitar também. A Ana Paula falou, no passado eu também reclamava, né? Agora que trabalhei comigo com a terapia e ela se transformou em a terapeuta,
Vejo as coisas diferentes. Eu só agradeço, é gratidão. É isso aí. E aí você criou esse olho, né, de gratidão, certo, Ana Paula? De ver o mundo diferente, de entender essas coisas espirituais e de energia, né? Porque tá tudo interligado. Se você não ficar ligado nisso, você vai entrando na energia dos outros, você vai entrando num ciclo, é uma espiral. E eu vou contar pra vocês que há um tempo atrás, um brindisi a te, Pina, grazie che sei venuta. Allora, desculpa, gente. Um tempo atrás, Deus me acordou de madrugada e eu comecei a orar. E nessa oração, Deus me entregou uma visão de um espiral. Antes, 2 espirais. Um que sobe e um espiral que desce. E é como se ele tivesse me mostrado como funciona o universo. E nesse espiral que desce, é aquele espiral que parece um redemoinho, sabe quando você enche a pia e depois você abre a pia e começa a descer água assim, com toda a força para baixo? Esse é um espiral que puxa uma energia negativa, te puxa assim para baixo, que é inevitável, você não consegue levantar. É isso que acontece quando alguém está em depressão. Ela entra nesse espiral e ela é puxada para baixo, que sem terapia, sem medicamento, sem oração também, né? Que pode ser que a depressão seja espiritual. Tudo isso puxa ela para baixo, que ela não consegue sair sozinha. E aí às vezes você pensa assim, mas depressão é coisa para frescura. Não é comigo. Mas quem passou a depressão sabe que não consegue sair sozinho. Porque esse espiral é muito forte. Mas eu vou contar uma coisa pra você. Existe um espiral pra cima. E que Deus colocou na palavra dele. Palavras por palavra. De como você atingir. De fé em fé. De glória em glória. Até que seja dia perfeito. Tem possibilidade pra você crescer. Tem possibilidade de você viver a vida abundante que Jesus te deu. Já está entregue. É só você receber. É só você aplicar os princípios. É só você colocar, ter consciência das coisas que eu tô te falando aqui. Porque tudo que eu te falei aqui, o que você vê, o que você tá plantando no seu subconsciente, vai definir se você vai pro espiral para baixo ou espiral para cima. Certo? Concorda comigo? Põe aqui embaixo se faz sentido pra você. Faz sentido o que eu tô falando? Eu passei pela depressão. Já passei anos e anos com a autoestima baixa. E perto de pessoas âncoras. Isso é uma coisa que você precisa entender. Aquela frase que fala que você é as 5 pessoas que tá em torno de você é uma verdade, por quê? Primeiro, pela energia delas, que são 7 metros da energia de cada um, você tá cruzando com a energia dela todos os dias. Se ela tiver uma energia negativa, de rancor, de dor, de vergonha, de culpa e de sei lá o que ela carrega, você tá conectando com esse tipo de energia. E com o que ela tá falando, você tá escutando a reclamação da pessoa, você tá pegando e plantando isso na sua mente. E tem mais, o espiritual também, né? Não vamos nem entrar nesse assunto aqui agora, mas tudo isso faz você entrar no espiral que te puxa para baixo. E aí dá aquela sensação de que eu tô nadando contra a corrente. Mas existe esperança para você entrar num espiral que sobe. E é de fé em fé. É você ver o futuro. E uma das técnicas que eu vou ensinar para você aqui agora, que é uma das técnicas que eu uso e eu aplico nas minhas clientes, presta atenção, pega o papel e caneta e já anota aí. Que você vai fazer essa tarefa hoje, vai começar a aplicar agora, hoje mesmo, antes de dormir. Para você fazer todos os dias, você vai começar a reprogramar a sua mente. Bora lá? Primeiro você vai...
Tem uma coisa aqui. Não. Vamos lá. Primeira tarefa. Primeira tarefinha. A próxima aula, cada aula que eu vou fazendo, eu vou te dando uma tarefa pra você ir fazendo e já aplicando pra você ir reprogramando a sua mente. Beleza? Tá pronta? Posso ir? Pegou papel e caneta? Vamos lá. A primeira tarefa que você vai fazer hoje, pra quem consegue já sonhar, né? Se você não consegue sonhar, vem na próxima aula que eu vou te dar outra tarefa. Mas hoje é pra você que já consegue ver e imaginar você no futuro. Se você não consegue ainda, me chama no direct que eu posso te ajudar. Mas se você consegue se imaginar numa vida abundante, numa vida ideal, qual seria a sua vida ideal? Eu quero que você escreva hoje, escreve a história da sua vida. Quem é você no futuro? Quais são as suas ações? Qual é a sua rotina? Com quem que você convive? Quais os lugares que você vai? As viagens que você faz? Escreve tudo. Faz um texto. Eu tenho na minha parede, que eu coloquei na minha parede, que é a minha vida de céu. É a minha vida épica. É a vida que eu quero alcançar. E aí eu escrevi tudo ali. Quem é a Débora lá no futuro? Quem é a pessoa? Quem é a Camila que tá fazendo aquelas coisas? Quem é a Letícia que alcança os seus objetivos? Quem é a Letícia que faz aquela rotina todos os dias? Ela é uma pessoa amorévole? Ela é uma pessoa que comunica bem com as outras pessoas? Ela é uma pessoa que faz investimentos? Ela é uma pessoa que é palestrante? Ou ela é uma pessoa que faz terapias, né, Ana Paula? Ela é uma pessoa que tem uma rotina lucrativa? Escreve tudo, a sua história. Quem é você? E sinta isso, sinta como se fosse você agora. Ou seja, que você já estivesse lá. E você já vai agradecer por ser essa pessoa que você está criando. Por quê? Nós somos a história que contamos para nós mesmos. É triste, mas é exatamente assim. Porque se você tá na situação ruim que você está, é porque você contou essa história para você mesmo. Você criou essa história na sua cabeça e dentro do seu consciente, do seu subconsciente, essa história que você tá contando. Você plantou, algum dia foi plantado isso na sua cabeça. Por você, por outras pessoas, pelas coisas que você assistiu, que você ouviu. E aí você deixou plantar e tá repetindo essa história aí, ó. E aí toda vez que você fala, ai, mas eu tô tão cansada, ai, mas eu tô tão exausta, ah, mas eu não consigo isso. E aí você vai falando sobre o que você está vendo isso e você reclama disso, você fala disso e volta de novo. E tudo que você fala acontece. Porque você tá atraindo pra sua vida. Então você tá atraindo o quê? O que já tá. Por isso que você não sai do ciclo, da roda. Porque você tá repetindo aquilo que você tá vendo. Você só vai sair desse ciclo quando você começar a falar aquilo que você quer ter. Com palavras de fé, Camila, exatamente. Você repetindo aquilo que você quer ver. Na palavra de Deus fala isso. Não vivemos por aquilo que nós vemos, mas pela fé. O justo viverá pela fé. A Camila falou, as palavras têm poder e energia, exatamente. E tudo que é lançado volta para nós. E deixa eu ler aqui. Então começa a pegar versículos da palavra. Obrigada, a Luciana tá falando que eu nasci para isso. Ai, eu fui chamada pra isso. Eu quero destravar muita gente. Quero destravar. Todo mundo que me acompanhar não vai sair outra pessoa. Você pode vencer a ansiedade pela fé. Você pode usar isso para vencer a depressão. Você pode usar isso para desbloquear novos níveis na sua vida.
São várias e várias reprogramações e técnicas que você pode estar usando. E a palavra de Deus tem ali vários versículos, por exemplo, em Efésios 3:9 diz que você é amada de forma extraordinária. Sabe quantas pessoas que eu tratei e que eu vejo por aí que não está vivendo aquilo que deveria estar vivendo porque não se sente amada o suficiente? Fica em busca de migalhas de amor do outro? Que abre mão da sua própria essência porque precisa ser amada, porque quer ser amada pelo outro? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. E isso é muito profundo. Porque imagina você vivendo uma vida que você não precisa de amor de ninguém, porque você é amada por Deus, porque você se completa, você é inteira. Você não precisa de migalhas de ninguém. E quando você é inteira, é que as pessoas te veem como uma pessoa completa, é que elas vão te amar. Aí você vive assim no ciclo, correndo atrás da pessoa, querendo me ama, me ama, me ama, e a pessoa tá, fugindo de você. Ninguém quer uma pessoa que fica atrás ali pesando. Isso é um peso pra outra pessoa. Ninguém quer ficar, né, que pessoa pesada, quer minha atenção o tempo inteiro, né? Então, assim, você já é amada, você já é completa. E quando você vai reprogramando a sua mente com frases que tem na palavra de Deus, como eu citei agora, ou quando você assim, tem a certeza que Deus está com você quando você passa por dificuldades, igual está em Isaías 43:2, quando você passar por águas profundas, Deus está contigo. Você não precisa dos outros. Você precisa primeiro confiar no Senhor. Servir aos outros. Dar emprestado, mas não pegar emprestado. Você já leu isso na palavra? Você vai emprestar, você vai dar, você vai transbordar esse amor para as outras pessoas, mas você não precisa ficar chorando por migalhas de amor. Você não precisa ficar nessa baixa autoestima tão grande que você não tem confiança para fazer acontecer na sua vida. É muito forte e é desafiador. Você... E triste, né? Viver uma vida inteira assim. Hoje eu tenho pegado pessoas que sofreram traumas e essas foram instaladas na mente delas programas há 40 anos atrás. E a pessoa até hoje tá vivendo nisso porque alguém lá atrás falou pra ela que ela era, sei lá, que ela era burra, que não sabia falar bem. E a pessoa criou uma trava tão grande na mente dela que ela continua vivendo como se isso fosse verdade. Eu li um livro uma vez do Rubens Alves que fala sobre o feitiço. E nesse livro ele esclarece um pouco sobre isso que eu tô falando aqui, que o que o outro fala pra gente, é como se fosse um feitiço se a gente acreditou. E a gente começa a viver aquilo que a pessoa falou, gente. Mas não tem lógica nenhuma. Alguém falou, não quer dizer que é verdade, mas a gente toma como verdade. Dependendo daquilo que está programado, dependendo como tá a sua terra fértil, você sentiu, a semente entrou e aí plantou. E agora? A boa notícia é que dá para reprogramar. Dá para tirar essa semente daí e plantar novas sementes. A jarra e o copo, é isso aí, mãe. Olha, eu mandei para minha mãe um vídeo de uma pessoa que explicava sobre a jarra e o copo, né? E isso daí é a questão da migalha do amor que eu tava falando. Com a pessoa que tem uma jarra muito grande, ela é muito grande, ela tem muito amor para dar e ela dá todo o seu amor. E aí ela enche o copo da pessoa e aí transborda e cai, o copo continua sendo aquele tamanho. O copo nunca vai encher uma jarra vazia. E aí você tá vazia e tá querendo que o outro te encha, ninguém vai encher você. Se você não for pleno e cheio pelo Espírito Santo de Deus, porque você já é amada, porque você não precisa de ninguém, que você é confiante de Deus e você, e de que o Espírito Santo está em você e que você pode agir e que a sua intuição é boa. Eu vou falar sobre isso na 4ª aula, sobre a intuição que você tem.
Então, assim, gente, vou finalizar aqui essa live que já vai dar 1 hora. Mas olha, no passado eu me sentia dependente do amor do outro, mas agora com muito autoconhecimento resgatei o meu amor próprio e me amo tanto que já não me importa se gostam ou não de mim, só quero respeito. É isso aí, Ana Paula. É exatamente isso que eu tô falando. Eu já fui essa pessoa que buscava migalhas de amor do outro, que esperava que o outro enchesse o meu jarro. Não é possível. Não tem possibilidade. E aí você fica esperando e aí fica no sofrimento, né? Você fica ali sofrendo. O Bruno tá falando muito bem, Deca. Lance prosperidade na vida das pessoas. Obrigado. E aí, o que você acha agora? Você pegar lá o seu subconsciente, que é a terra fértil, pegar sementinhas de riqueza e prosperidade e alegria na sua vida, de amor, de esperança, que tá na palavra de Deus. Que Deus já liberou tudo, é só você pegar. Nós já somos curados, nós já somos abençoados, nós já somos completos. Olha, eu vou finalizar essa live que já tá dando 1 hora, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Na próxima terça-feira, às 21 horas, nós vamos falar sobre um outro tema que é muito, muito interessante também, que me pegou assim de jeito e que me transformou depois que eu tomei consciência, que é sobre a criação tradicional e como isso gerou em mim, me fez ser uma menina boazinha, que é a obediência, não, é a como que fala? Quando a indefesa aprendida. A pessoa aprende a ser uma pessoa indefesa. E aí chega na fase adulta, tá cheia de problema. Você foi uma menininha boazinha quando criança? Ou você foi uma menina rebelde? Eu vou contar em detalhes como que isso acontece. Por que acontece isso na nossa mente. Né, Paula? E aí, vem comigo na próxima live, no dia 14/4, às 21 horas aqui da Suíça, 16 horas do Brasil, que eu vou falar tudo sobre esse assunto para você destravar completamente a sua mente e entender por que você age como você age. Hoje você entendeu, né? Que você pensa, assim como você pensa, que você é. Então, vamos mudar o pensamento de que você está pensando sobre você mesmo, plantar novas sementes através dos nossos canais sensoriais e transformar a nossa vida. Faça aí a tarefa, viu? A tarefa eu vou cobrar, gente. Eu vou cobrar de vocês que estavam aqui na aula, que eu vi quem estava aqui. Eu vi a Patrícia, a Cristiane, a Paula. Olha aqui, quanta gente que estava aqui. A Ana Paula, a Camila, o Bruno. Tava todo mundo aqui. Eu passei a tarefa de você escrever a história que você quer alcançar. E você vai falar essa história. E vai ser a nova história que você vai contar para sua mente. E todo dia você vai, antes de dormir, você vai ler esse texto. Não faz um texto gigante não, porque você vai ler todo dia. Faz assim uns 2 parágrafos, 3 parágrafos. E aí você vai ler essa história. Antes de dormir, você vai sentir como se você já estivesse lá. Lembra que o sentimento é a regra do subconsciente? Você vai sentir e vai já visualizar. Você vai visualizar com a sua mente você lá, sendo a pessoa que você quer ser, tendo as coisas que você quer ter e transformada, a pessoa transformada que você quer ser, né? Então bora lá? Obrigada, adorei a live. Obrigada, Paty. Te espero na próxima, viu? Um beijinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau.